Nós somos a plebe rude. Johnny vai à guerra! Com Johnny, Johnny vai à guerra outra vez. Diversão que ele conhece bem. Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários das pessoas que passaram pelo nosso website e deixaram os comentários no último episódio. Eu ainda estou apanhando aqui para tentar arrumar o problema de áudio, mas eu acho que esse episódio de hoje provavelmente vai ser o melhor em termos de qualidade. Isso tudo graças à interferência e o conselho do Evandro Pastor, meu copiloto, que apareceu do nada só para me dar um toque e uma sugestão de como melhorar a qualidade do áudio. Então hoje eu tenho aqui comigo, direto de BH, o Federico Gonçalves Guimarães, que trabalha com software livre educacional. Tudo bem, Federico? Tudo bem, Og, com você? Também, tudo tranquilo. Então, primeiramente eu quero agradecer que você apareceu aí para conversar comigo. A gente foi meio que apressado aí, tentando organizar um pouco o melhor horário para conversar. Então, obrigado por aparecer hoje para a gente poder conversar. Eu queria que você então contasse para a gente o que é o software livre educacional e qual é a sua participação nele. Bom, é um projeto, né? É um grupo que começou como uma ideia de projeto. Ele começou no FISLI 8. E a proposta é o seguinte, é porque eu sou professor, eu sou biólogo de formação e trabalho com educação desde 95 e sempre tive um pé na questão tecnológica. Então, o que a gente percebia, tanto eu quanto outros professores e pedagogos, que normalmente a discussão que se faz do uso do software livre ela é muito técnica. Então a gente ficava meio órfão assim, em sala de aula, porque tudo bem, técnico eu entendo como que eu instalo um programa, mas e aí, como é que eu uso um editor de texto numa sala de aula? Que aplicação educacional que a gente tem disponível, né, para o GNU Linux, ou mesmo para o Windows, que seja software livre? Então, com essa ansiedade, né, com essa coisa, a gente resolveu se reunir. É até engraçado, né, que foi depois de uma palestra que eu dei sobre o Gcompris no FISB. E aí juntamos, sentamos no chão, tem umas fotos aqui, super bacana, um grupo ótimo. Aí saímos animadíssimos, né, montamos uma lista de discussão, foi super bacana. Durou 3 meses. Aí durou 3 meses, sumiu todo mundo, e eu ficava, gente, aí, não, pois é, meu TCC, não, meu trabalho, porque minha escola, aí morreu. Aí no ano seguinte, eu fui de novo, eu sou aquela história, né, sou brasileiro, não desisto nunca, né, sou cabeçudo, na verdade, não desisto nunca. E aí eu tava aí uma apresentação diferente sobre software livre educacional em geral, e aí de novo, né, no final, como sempre, gente, quem quiser reunir, eu acho que é legal e tudo. E aí juntamos um grupo bem menor, mas foi muito bacana, que aí a gente viu que tinha mais consistência no grupo, né, então tinha pessoas de diversas áreas, e a gente combinou mais ou menos lá, vamos encontrar, vamos montar uma lista, não, beleza, vamos lá. Eu já tinha mais ou menos uma estrutura em mente, eu já tinha um espaço, né, uma hospedagem que eu mantinha meu sítio pessoal, e aí a gente começou a discutir. E o grupo evoluiu, sabe? Então a gente já está aí, né, começamos em 2008, a gente já está em 2011, então o grupo está num nível muito legal assim, de maturidade, a gente tem umas discussões muito boas, o sítio nosso ele está com uma produção bacana agora, porque a proposta é que a gente tenha um sítio colaborativo, a gente mantém um Drupal, onde as pessoas publicam o que elas têm vontade, ligados à área, então a gente está com um nível de publicação muito bacana hoje. Então, a gente então está num nível muito legal hoje, é uma lista que, assim, coisas raras, né? Nunca teve um Flame War na lista, nunca teve um ranca-rabo, assim, nunca teve um... Sabe? E não porque todo mundo concorde com todo mundo, entendeu? Tem uma diferença, temos divergências na lista, mas a coisa está sempre num nível muito, muito legal, assim, num nível muito civilizado, vamos dizer assim. A gente respeita as diferenças, né? Talvez pela questão de formação de educadores mesmo, né? De a gente lidar com isso constantemente em sala de aula,
Então é uma lista que a conversa flui de uma forma muito legal. Então me explica uma coisa. Então, ou seja, o software livre educacional, esse projeto, o objetivo dele então é ajudar a criar conteúdo em termos de documentação, de software livre para estudantes, para universitários. É mais ou menos por aí, é isso? Então, A gente tem assim, a gente tem três objetivos básicos no software livre, que inclusive é uma definição do grupo mesmo, desde que a gente se reuniu pela primeira vez. É traduzir software, porque uma questão mais séria que a gente tem em educação é você ter que usar um software em idioma estrangeiro, né? Especialmente que a maioria do grupo trabalha com ensino fundamental. Então, muitas vezes é complicado você ter um inglês, a maioria das pessoas realmente não tem entendimento do idioma inglês. Então, um objetivo é tradução, um outro objetivo é documentação, mas é o que a gente chama de documentação pedagógica, né? Então, o que é a documentação pedagógica? Não é uma coisa do tipo, para você se cadastrar num sítio tal, você clica aqui e aperta ali, ou para você criar etiquetas no Calc, você aperta esse botão. Não, não é isso. É o seguinte, numa sala de aula você vai trabalhar matemática. Então você poderia pegar o Calc, criar uma matriz de contas, sabe? Coisa desse tipo. É uma documentação mais voltada para a sala de aula mesmo. E, não menos importante, a questão da divulgação do software livre na área educacional, que é uma área onde que o software proprietário ainda tem um espaço muito grande, né? Todo grande evento educacional do Brasil é bancado por empresas de software proprietário. Então, eles ou bancam ou têm um grande patrocínio, sempre tem uma promoção de produtos deles nesses lugares. Então, assim, é muito difícil você ver a discussão do software livre educacional fora dos eventos de software livre. E o foco nosso, assim, a gente não tem um público-alvo específico, né? O nosso foco é pessoas interessadas em educação. Então, a gente pega, como eu falei, como a maioria dos professores é de ensino fundamental, né? Aqui no Brasil, o primário até a oitava série, então a gente foca mais nisso, mas a gente tem uma discussão também de uso universitário e inclusive educação à distância, né, que é uma coisa também que nos interessa muito. Na verdade a gente brinca muito que a gente fala assim, a gente discute aquilo que as pessoas puxaram o assunto. Então você entrou na lista ou entrou em algum evento que a gente está participando, se você deu conta de segurar o assunto, você já é parte do grupo e vamos embora. certo, legal, legal. Então, quer dizer, você então tá fornecendo, não só, você está ensinando as pessoas então a usar o software livre. E isso seria porque você acha que, em termos de documentação, o software livre ainda está bem atrasado em comparação com o software, ah, como que fala? Que não é Proprietário. proprietário, exato? Você acha Olha, que é isso? eu não sei se a gente tem uma comparação dessa. Eu acho, assim, no geral, documentação de software é deficitária. Porque eu acho, assim, eu costumo ver dois níveis, né, de documentação. Ou o documento é voltado para uma pessoa que sabe tudo, o documento está ali só para uma referência, ou o documento é voltado para uma pessoa absolutamente leiga e ensina só o básico do software. Mas a gente não se preocupa com isso, porque a nossa preocupação de documentação é uma documentação, como eu disse, pedagógica. Então a gente não quer ficar escrevendo manual. E a gente acha até que de uns anos para cá nós avançamos muito nisso, especialmente os esforços de tradução aqui no Brasil têm feito um trabalho louvável até. Mas a gente não está muito preocupado com isso, até mesmo porque a gente acha que a documentação técnica, uma conversa costuma resolver melhor do que a documentação, especialmente no nosso meio educacional. A nossa preocupação é de documentar, especialmente porque muitas vezes as pessoas fazem trabalhos fantásticos e esses trabalhos se perdem, porque ninguém escreve aquilo. Então fica restrito só na escola. Então o nosso papel de discussão de documentação tem muito mais a ver com compartilhar o que está sendo feito do que atender a uma demanda de documentação. Entendi.
Só citando um exemplo, a gente tem um caso genial lá no grupo Software Livre Educacional, que eu sempre cito, eu faço questão de divulgar, de difundir, é uma professora de Fortaleza, que é a Liduína, e ela faz um trabalho maravilhoso com o TuxPaint, né? Não sei se você conhece aquele software de desenho, né, voltado para criança. Bom, se você tem filho, você conhece. Exato. O TuxPaint, ele é paixão de criança. E o que ela fez? O TuxPaint é um software de desenho. Pois essa mulher me pega o TuxPaint e começa a criar atividades dentro dele. Então ela trabalha com alfabetização e fica criando lá. Ao invés de simplesmente colocar os meninos para fazer desenho, ela pega, cria toda uma atividade onde ela põe lá, escreve o nome dos bichos e põe assim, procure o carimbo e coloque na frente do nome. Então, quer dizer, ela subverte o uso do TuxPaint. E no dia que ela apresentou isso, eu fui em Fortaleza, num congresso, e ela me mostrou isso assim, sabe? Como quem está mostrando uma coisa escrita assim, no papel, uma bobagem. Aí quando eu vi aqui, eu falei, Liduína, isso é maravilhoso. A mulher não acreditava. Eu falei, não, isso é uma bobagem, isso aqui eu faço. E aí isso fez uma diferença para ela muito bacana, que ela começou a publicar na lista, aí ela foi chamada para participar de eventos. Então, assim, uma coisa que para ela não tinha valor nenhum, porque era algo banal para ela fazer, se mostrou algo inédito. Então, a gente prima muito por isso no grupo, sabe? Divulga o que você está fazendo, porque nunca se sabe, né, o valor que isso vai ter. É muito bacana. Nesse exato momento eu tô olhando aqui o site de vocês aqui e eu tô vendo os posts dela com as atividades. Muito bacana mesmo. E isso tudo que ela faz, você sabe então se as atividades que ela está criando, se elas estão indo para upstream, ela tá voltando para o TuxPaint, ou isso é uma coisa que é bem local e é só dela? Você sabe? Bom, isso está no grupo, né? A gente está tentando até fazer um contato com o pessoal lá, especialmente com o Bill Kendrick, né? Inclusive a gente está querendo chamá-lo esse ano para o Latinoair, e a ideia é colocar isso na mão dele, sabe? Mostrar o que está sendo feito. A gente está querendo organizar primeiro um pouco melhor, porque você viu que ela está assim, numa explosão de publicações aí, né? Então ela começou agora. E a ideia é juntar esse material e realmente passar para eles. Mas como está no grupo e a gente usa uma licença, né, Creative Commons, então ele está para ser usado. Qualquer um pode pegar esse material. As primeiras publicações, elas têm um micro manual assim, de como que você aproveita isso no TuxPaint, né, o que você tem que fazer para incorporar isso ao TuxPaint. Então, está no grupo, é para qualquer pessoa trabalhar com isso. Muito bacana mesmo, muito bacana. E eu estava, quando eu estava olhando assim um pouco da sua informação online, uma das coisas que eu vi foi uma apresentação que você fez, que eu assisti até pelo próprio YouTube, um vídeo, e eu achei assim, eu fiquei assim muito orgulhoso de uma coisa que você falou, porque isso aqui você falou mais ou menos as seguintes palavras, você falou assim, uma das funções mais nobres do software livre é a tradução, porque permite que pessoas de outros idiomas possam usar o software, especialmente as crianças. E, poxa vida, a tradução do software livre foi a minha porta de entrada nesse mundo que eu tive, né? Então, quando você falou isso, eu falei assim, caramba, será que tem mais pessoas que pensam da mesma forma? Porque, tipo assim, a maioria das pessoas dão valor mais a quem é programador, né? Você é um hacker, você é uma pessoa que sabe escrever código, sabe escrever C, sabe programar em Python, mas acho que as pessoas nunca pararam para pensar que um tradutor ou até mesmo uma pessoa que faz a documentação de um programa, às vezes é muito mais hacker do que um programador, porque você tem que, não é só sentar com o dicionário e ficar fazendo tradução ao pé da letra, às vezes você tem que olhar o código fonte para entender realmente o contexto do termo. E quando eu escutei você falar isso aí, eu falei, caramba, isso aí tinha que transformar num adesivo assim, para você botar no carro, uma coisa bem bacana. Eu falei isso puxando sardinha pro meu lado, né? Porque eu faço tradução, é o que eu sei fazer, então eu tenho que valorizar o que eu faço. Não, mas a gente brinca, a gente brinca muito com isso, né? Porque essa coisa da difusão do software livre, sabe, Og, é uma coisa engraçada, porque as pessoas pensam muito desse tipo. Primeiro, que o software livre é uma coisa que só nerd usa. Segundo, que para eu colaborar com o software livre eu tenho que ser um programador super ultra power ranger para ficar pondo mão no código e mexendo naquilo ali. E aí, isso eu faço muita questão de falar sempre, sabe? Qualquer um colabora com o software livre.
Quando você abre um bug e manda para o cara, quando você manda uma sugestão, você está colaborando com o software livre. E a gente teve um exemplo também muito claro disso no ano passado, no Latinoé, que a gente teve a felicidade de convidar o Bruno Codon, que é o criador do Gcompris, né? E ele foi lá conversar com a gente, fez uma apresentação e fez uma reunião com professores e professoras depois. E assim, sem ser essa versão, a penúltima versão do Gcompris, ela veio com uma série de alterações que foram sugeridas pelos professores. Bacana. Inclusive uma alteração fundamental para se trabalhar com alfabetização com ele, que foi uma professora de Fortaleza que estava lá, que propôs, ele na hora já fez o código e já a próxima versão já saiu com aquilo. Então, assim, porque é uma discussão que a gente faz, que a gente tem que sair um pouco dessa onda só de usar software livre, né? Porque senão fica igual software proprietário, né? Você só usa. Então, quando as pessoas percebem que qualquer coisa que ela faz, ela colabora com o software, eu acho que isso é bom para todo mundo. E a tradução é uma coisa muito importante, sabe? Eu brinquei, né, que eu estava fazendo propaganda, mas, sinceramente, eu acho que se a gente quer difundir software livre num país igual o Brasil, tradução é fundamental, sabe? Porque eu chego para a pessoa e falo assim, olha, tá vendo esse software aqui? Ele é similar a tal software proprietário, só que esse está em português. Você vai usar no seu idioma. Quando uma propaganda que eu fazia muito do Idêntica, né, do microblog, ao invés do Twitter, é que, olha, o Twitter ainda está em inglês, o Idêntica já foi traduzido. Então isso, em escolas, principalmente, faz uma diferença grande. Com certeza, eu concordo com você plenamente. E um dos motivos por que eu entrei no mundo de tradução também foi mais ou menos por aí. Eu queria que as pessoas, os brasileiros, pudessem usar o software livre na linguagem deles, para que não tivesse um motivo para falar assim, não vou usar porque eu não entendo inglês. Como você sabe, né, todo programa, a maioria dos programas são escritos em inglês. Bem, então, sobre o projeto Software Livre Educacional, então vocês participam de eventos e vocês também fazem as traduções, produzem documentação. Como é que qual a nota que você dá para vocês mesmos até então? Como é que vocês estão? Se você fazer uma análise dos objetivos que você tem, né, de divulgar e de traduzir e tudo mais, qual a nota que você dá para vocês nesse exato momento? E o que poderia ajudar a melhorar, a vocês completarem os seus objetivos? Bom, eu acho que na parte de divulgação a gente está indo bem, sabe? A gente tem participado de eventos, então sempre tem alguém, como tem gente do Brasil inteiro, então é fácil, né? Se não dá para alguém ir, então sempre tem alguém por perto que participa do evento. Então, pelo menos essa bandeira a gente está firmando. O Latinoé, por exemplo, a gente tem um espaço já garantido no evento, né? A própria organização do evento já convida a gente todo ano. E aí, como é que estão as palestras educacionais, sabe? Então, a gente conseguiu demarcar um território muito legal lá. Na parte de documentação, a gente está começando a avançar. Então, eu acho que assim, nós já estamos conseguindo publicar coisas, igual publicar atividades, mas o objetivo é ir além disso. A gente está com alguns projetos, inclusive para execução esse ano. Um deles é fazer a gente chama de livro, mas não necessariamente vai ser um livro no formato tradicional, pode ser uma coisa online, de atividades para se fazer no Gcompris. Então a gente já tem bastante coisa, tem uma professora que reuniu bastante coisa, que é a Marinês, que é do Rio Grande do Sul, então ela já tem muita coisa, ela faz um trabalho muito legal disso lá, e de documentação. A gente fica brincando que ela é a nossa acadêmica, né? Porque ela sempre tem um autor para citar, é muito bacana isso. Então a gente tem isso. Na parte de tradução a gente está muito deficitário. Basicamente sou eu que traduzo. Então, porque eu já cuido do Gcompris e eu cuido do TuxPaint, mas a gente está também avançando nisso. Mas a tradução, eu não tenho muita ansiedade, eu não tenho muita neura com isso, porque é uma coisa que exige realmente algo um pouco mais técnico. Você falou uma coisa que é importante, que pouca gente considera. Você tem que conhecer muito bem o software para traduzir, e mais do que isso, tem que conhecer o contexto do software, porque tem traduções que não têm absolutamente nada a ver com o original, né? Eu me lembro que eu estava traduzindo o KaiStars uma vez, que é um software, né, de planetário,
E tem algumas palavras em inglês que o termo astronômico em português não tem nada a ver com o original em inglês. Eu tive que apelar para listas de discussão de astronomia, para saber deles como traduzir aquilo. Então, assim, e você mistura muito nisso, né? E você tem também que conhecer um pouco de código, então é algo que exige um pouco mais de técnica. Mas a gente conseguindo produzir muita documentação, eu já fico muito satisfeito, sabe, Og? Porque a tradução, na pior das hipóteses, você não precisa estar ligado à área educacional para fazer a tradução de um software educacional. Mas a documentação eu acho que é fundamental, porque senão a documentação fica com uma cara muito técnica, né? E Entendi. não é bem isso que a gente quer. Então, quer dizer, porque muitas vezes, quando eu vejo as pessoas fazendo traduções, não é nem a tradução ao pé da letra, mas é igual você falou, a tradução técnica, sendo que o público-alvo que você tem, de repente aquilo ali está muito sério, está muito. Sim. Tem que ser uma coisa assim, mais amigável para poder Uhum. realmente a pessoa se sentir confortável lendo a documentação e entender, não é isso? Exatamente. É muito importante. Então me diz uma coisa, então, quer dizer, então nós já falamos bastante desse projeto, e você falou para mim no e-mail que você mandou que você trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Sim. Qual é o seu papel dentro desse cargo e existe algum elo entre o que você faz lá e esse projeto? Ou seja, você está conseguindo trazer um pouco do que o software livre educacional faz para a cidade de Belo Horizonte? Uhum. Bom, eu sou professor da rede, né, mas atualmente eu estou fora de sala de aula, trabalhando numa gerência que cuida justamente da implantação de software livre nas escolas, né. A rede municipal de Belo Horizonte, a rede pública municipal de Belo Horizonte, ela usa em toda a rede o GNU Linux. Então, todas as escolas trabalham, todos os laboratórios de informática são exclusivamente GNU Linux. A gente tem alguns Windows, às vezes, em secretaria e na parte administrativa da Secretaria de Educação mesmo, do órgão central. Mas então o professor e os alunos trabalham com o GNU Linux. Então essa gerência que eu trabalho é que cuida diretamente disso. Então a gente trabalha com formação de professores e trabalhamos também com a parte de instrumentação, né, desses professores. Inclusive a gente usa o Libertas, que é uma distribuição feita aqui em Belo Horizonte, bem voltada para a educação. Hoje ela é mais uma personalização da Debian, né, porque a gente, através de uma série de estudos, nós optamos pela Debian junto com o GNOME, então a gente usa o GNOME nas escolas. E o que o Libertas faz é reunir os principais pacotes e colocar lá à disposição dos professores. E, O que e- acontece? Ah, Desculpa, continua. então, acaba que eu fico sempre transferindo de um lado para o outro. Então, eu pego coisas, né, da experiência nossa de Belo Horizonte, jogo para o grupo, mas principalmente eu pego muita coisa do grupo e jogo para esse trabalho em Belo Horizonte. Eu fiquei fora dele um tempo, na verdade eu fiquei num outro cargo, eu estou voltando agora. Então, assim, eu estou aproveitando muita coisa do grupo, inclusive eu estou aproveitando o grupo lá. A página é uma referência que a gente usa lá na gerência. A gente está em fazer não um evento, porque evento é muito grande, mas uma conversa, né, uma discussão online de professores daqui de Belo Horizonte com o pessoal de Fortaleza, porque tem uma experiência, lá eles têm uma experiência muito grande com educação infantil. Então a gente está, inclusive, em tentar um diálogo desses com o pessoal de lá, né? Porque a gente acha que essa troca de experiência para a gente é muito importante. Então tem muito isso, sabe? Dá para aproveitar, eu estou aproveitando, mas eu acho que dá para aproveitar mais ainda, especialmente se eu conseguir mobilizar os professores para colaborarem com o projeto. Aí eu acho que a coisa fica mais rica ainda. Então, e existe então um processo para treinar os professores? Porque, bem, veja bem, eu me formei há muito tempo e Uhum, com certeza na minha época não tinha computadores na classe. Todo mundo, se você tinha, tipo assim, se você tinha livro já era um luxo enorme na uhum. época. Você tinha que escrever tudo. Quem tinha livro era o professor. Ah, eu imagino que para um professor hoje que tem que se adaptar à tecnologia, tudo que
ao mundo que a gente vive hoje. Tudo vive ao redor de computadores e tecnologia. Eu acredito que para os professores que estão se formando agora, isso é uma coisa talvez até que normal, mas os professores atuais, os de hoje, existe um processo também dentro desse projeto que você trabalha de educá-los para aprender a usar, não só aprender a usar software livre, mas aprender a usar software em geral na educação? Uhum. Bom, essa gerência onde que eu trabalho, ela passou por várias fases, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar lá, há uns 4, 5 anos atrás, ela tinha um foco de ter como se fosse um mini curso, assim, de 4 dias, onde você trabalhava vários temas. A coisa foi evoluindo e a gente está num nível que eu acho bem legal hoje, que a gente está com mini cursos, assim, cursos instantâneos, bem práticos, do tipo criação de etiquetas no Calc, ou edição básica de imagens escaneadas. Então, que é uma coisa que a gente percebeu que tem um efeito mais interessante, porque às vezes o professor ele tem um foco muito específico. Então a gente tem um cardápio hoje, vamos dizer assim, de cursos, de pequenos cursos, e aí o professor escolhe especificamente aquilo que ele quer. E a gente está numa discussão interna para evoluir, para aceitar sugestões. Então, o pessoal quer reunir uma turma para aprender algo específico, a gente vai tentar atender. A gente já está fazendo uns pilotos disso, né? Nós estamos trabalhando hoje numa formação de educação infantil, que é uma formação geral assim, de pessoas que acompanham a educação infantil na cidade, apresentando tanto a questão da tecnologia como um todo, que é bem isso que você falou, né, que é computador, não só software livre, e a gente vai afinando. Então, nós começamos com a tecnologia, o próximo encontro nós vamos tratar de web, algumas aplicações, e no terceiro encontro a gente vai bater pesado na questão do software livre. Nós vamos dar uma geralzona mesmo, mostrar o que tem disponível, né? O uso do Libertas facilita muito para a gente, porque como a gente controla o desenvolvimento, o que acontece? O professor quer fazer um projeto específico que precisa de um software X, a gente avalia se ele já não existe no sistema, a gente embute ele, então fica fácil atender essas demandas, né, dos professores. Mas essa proposta de formação é uma coisa que a gente tem tentado reforçar, sabe? Às vezes é difícil, né? Até por uma questão de tempo mesmo, o professor fazer esses cursos, mas a gente vai tentar, inclusive, investir mais agora em educação à distância, que a gente já tem uns trabalhos nessa linha, mas a gente vai tentar focar mais nisso, para ver se consegue mais ainda adesão dos professores. A proposta é que a gente mantenha mais do que cursos, né? Mas que a gente tente mantê-los atualizados, nem que seja assim, publicando notícia, alguma coisa desse tipo. Até mesmo para não perder muito, né? Porque eles aprendem uma coisa hoje, sai uma versão nova, com recursos novos, e aquilo já não tem tanto efeito, né? Pode crer. Olha, esse tópico, tipo assim, realmente tentar usar a tecnologia para melhorar o ensino das crianças é uma coisa que me atrai muito, muito, muito. E como eu falei, foi uma das coisas chamativas para mim, que é como eu moro aqui nos Estados Unidos, eu falo. Bem, eu falo fluentemente o inglês e não esqueci ainda o meu português, apesar de 20 anos aqui. Então eu falei, caramba, eu quero poder ajudar que outras pessoas possam usar, né? Eu imagino, nem todo mundo no Brasil deve poder colocar o Windows instalado de forma legal no seu sistema. Por que não ajudá-los a colocar um sistema que é livre e assim eu posso ajudar e posso traduzir? Então, quando você adiciona o fator ainda que não é só ajudar quem fala português, mas é ajudar a formação, digo, de crianças, sabe? Não importa que seja só brasileira, mas isso aí é uma coisa que me atrai muito e com certeza eu vou ler um pouco mais sobre esse projeto do software livre educacional, porque é uma coisa que me chama muito. Bem, então eu vou aproveitar agora e eu vou mudar um pouco o rumo da nossa conversa e eu quero conversar um pouco mais assim sobre você. Eu, por exemplo, você me mandou um e-mail, me contou um pouco sobre você e eu achei interessantíssimo que você falou que o seu primeiro contato com o computador foi com 13 anos. E tudo bem, com 13 anos não é a parte interessante. A parte interessante foi que você falou que tinha um amigo
que ele serviu como contra-exemplo, né? Ou seja, ele fazia as coisas, mas ele não queria que ninguém visse, então ele guardava tudo para ele. Não vou falar que o cara era egoísta, mas ele ficava na dele, escondido. Aham. E você então ficou incomodado com isso? Falou assim: eu vou ensinar, eu quero aprender e eu vou ensinar para todo mundo. E eu achei isso muito interessante, né? Tipo assim, olha só o motivo. Isso já me diz assim bastante sobre a sua pessoa, mesmo que a gente se conhece não tem nem 40 minutos. Porque, veja bem, um exemplo de uma pessoa egoísta e um exemplo de uma pessoa que fala assim, sabe de uma coisa, acho isso muita sacanagem, eu vou aprender e vou ensinar para todo mundo. Então, e aí, como é que foi o lance de mexer com o computador com 13 anos? O que você achou do computador quando você viu pela primeira vez, assim? Pois foi uma coisa muito maluca, assim, né? Porque a minha família, a gente não tinha muita grana e então, assim, eu ficava muito em casa, eu era muito caseiro, então eu lia muito e eu adorava televisão, eu sempre fui muito televisivo e de repente eu conheço um negócio que você digita umas coisas, ele mostra um trem na tela. E aquilo ali, assim, é muito maluco, né? Porque eu estava acostumado a assistir as coisas. Aí, de repente, aquilo era algo que eu mandava ele fazer uma coisa, ele fazia. Então, a televisão ganhava um outro rumo, né? Então, e foi muito bacana isso. E essa história é engraçada porque me incomodava muito isso, porque né, esse amigo meu, ele é daquele tipo que fazia as coisas rápido, assim, escondido. Pronto, tá aqui, pronto na tela, sabe? E ficava naquela história. E aí eu ficava incomodado com isso, e é curioso, né? Porque o incômodo me fez pensar diferente, porque eu podia simplesmente chutar o balde e falar, também vou aprender, vou ficar igual ele, não vou ensinar para ninguém e vou ficar bacanão. Mas o sentimento era tão ruim, assim, eu tinha muita avidez para aprender, e como ele bloqueava o meu aprendizado, eu falava, poxa, mas não é por aí, né? Se isso provoca uma coisa ruim em mim, então para que eu vou repetir isso nos outros? Uhum. Então foi aí que eu comecei a estudar mesmo, né? Estudar com o recurso que tinha, né? Que eu sou de uma cidade do interior, que é aqui de Minas, que é Ponte Nova. Então a gente não tinha nem acesso muito à publicação, essas coisas, né? Quando chegava na banca, às vezes chegava atrasado, não chegava tudo que a gente via na capital, as coisas eram muito caras. Então, assim, eu fiquei fascinado com aquilo. Uma das coisas que me fascinou na computação foi essa coisa mesmo da programação, porque era a única coisa que você podia fazer, né? Era programar e julgar, né? Porque não tinha internet, não tinha bate-papo, não tinha nada. Você ia lá, pegava aquelas listas de basic e ficava digitando aquilo e vendo coisa acontecer. E eu aprendi muito pela tentativa e erro. Então eu pegava um programa, digitava ele todo, aí eu começava, aí eu tirava um número, via o que acontecia. Aí eu tirava uma vírgula, via o que acontecia. E é curioso porque eu fiz biologia depois, então é muito essa coisa assim, de você ficar experimentando, né? Uhum. É bem a coisa da biologia mesmo. Mas então teve muito isso, sabe? E era uma coisa que sempre que eu aprendia algo novo, eu gostava de passar aquilo para frente. Né? E com o tempo isso foi ficando mais forte. Né? Mais tarde eu tive condições, eu comecei a trabalhar na Caixa e eu consegui uma grana, eu comprei meu primeiro computador, que foi um MSX, e aí eu comecei a prestar um serviço depois que eu comecei a mexer com PC, e era muito engraçado, porque quando eu ia consertar o computador, o programa de alguém, eu explicava para a pessoa o que estava acontecendo. E as pessoas ficavam me olhando assim, você é muito estranho, mas por que eu sou estranho? Você explica pra gente o que está acontecendo, mas eu tenho que explicar, que senão vocês vão fazer a bobagem de novo. Mas aí a gente não te chama. Eu falei, não, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado que o computador funcione. Então eu nunca tive muito cliente por causa disso, né? Porque eles consertavam depois sozinhos os computadores, e não é uma estratégia de marketing muito inteligente. Mas funcionava legal e aquilo me dava satisfação. E acabava que eu ficava mais amigo do pessoal do que tudo. Mas então é muito bacana isso, assim, como que isso é algo natural para mim. Tanto é que no dia que eu conheci software livre, aquilo casou assim, né, magnificamente. Pode crer. E então de Ponte Preta você foi parar em Ponte... BH. Ponte Nova, desculpa. Ponte Nova, no interior de Minas, você foi parar em BH. E de curso de computação, biologia. Eu tentei computação 2 vezes. E aí eu tentei na UFMG, né? E eu fiz muito ponto. Eu passava até para medicina. O povo ficava me enchendo o saco. Pô, mas você passa para medicina e não passa para assistente de computador.
Mas foi um negócio legal. Assim, eu brinco muito que o destino é muito divertido comigo, sabe? Ele fica me pregando umas peças muito bacanas. Depois de tentar 2 vezes, eu parei e falei, gente, não é isso que eu quero, sabe? Porque aí foi o tempo também que eu comecei a mexer mais com computadores também, e aí PC começou a ficar mais popular aqui no Brasil e tudo. E eu via que eu não queria ficar trabalhando com aquilo, eu queria usar aquilo para alguma coisa. E eu sempre tive uma paixão muito grande pela biologia. Então, na época de colégio, era a disciplina que eu mais amava. Achava muito bacana assim, entender essas coisas, entender como que funciona mesmo a vida, como que funciona o mundo, né, como um todo, assim. Aí eu chutei o balde e falei, quer saber, eu vou fazer faculdade de biologia, não vou mexer com esse trem de computador mais não. E foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive para computação, porque o curso de biologia me fez ter uma visão muito orgânica das coisas. Então, assim, eu não consigo ver as coisas como um monte de pedacinhos. A forma de eu enxergar o mundo é uma coisa conectada na outra. E isso na computação, para mim, é muito legal, porque quando eu pego um software, eu começo a entender a lógica dele. Eu não fico preocupado em entender os botões, eu quero entender ele como um todo. Então isso me ajudou muito a entender como que o computador funciona e a entender como que os programas funcionam. Uhum. Pode crer, pode crer. Então, vou aproveitar o gancho aí, falando de aprendendo, crescendo e saindo de uma cidade pequena, indo para uma cidade grande. E eu quero então saber agora, você falou antes que você gostava muito de assistir televisão. Então, o que você assistia? Quais eram os programas que você assistia? Quais os filmes que você curtia assistir? Bom, eu cresci, praticamente me alfabetizei vendo Vila Sésamo, né? Vila Sésamo assim, era marcante na minha infância. Mas eu gostava também daqueles Ultraman, Ultra Seven, né? Que era o que tinha. E eu lembro de uma coisa assim que me marcava muito, era Mulher Maravilha. Aquele seriado da Mulher Maravilha, que ela rodava para virar a Mulher Maravilha, aquilo ali, assim, eu era fã de carteirinha daquilo. E assistia todos os filmes do Jerry Lewis. Eu era fã também de carteirinha do Jerry Lewis. Poxa, eu não perdia um também. Eu tava comentando isso com uma pessoa estes dias. Sessão da tarde. Filme do Nossa, Jerry era Lewis. padrão, assim. E eu ficava sabendo, né, porque anunciava Jerry Lewis. Eu parava tudo e ia lá assistir o Jerry Lewis, que era... Minha mãe me chamava, vem ver o Jerry Lewis. Era muito engraçado aquilo. E em termos de livros? Não Bom, vale, não vale livro de biologia. Não, mas é livro de biologia até que eu lia muito na faculdade. Eu tenho uma paixão muito grande por evolução, né? Então, tem alguns livros da biologia assim que tratam do tema que são muito legais. Mas eu sempre gostei muito de livro de fantasia, até hoje, assim. Eu me lembro, eu era criança, eu estava na terceira ou quarta série, e eu li Alice no País das Maravilhas inteiro, assim. Eu ia para a biblioteca da escola e lia aquilo lá. E aquele livro, assim, eu fiquei fascinado com aquilo, sabe? Tanto é que agora há pouco tempo, nesse Aue de Alice, aí saiu uma edição muito bonita com comentários, né? Aí eu tive que comprar para relembrar a minha infância. Então eu sempre gostei muito, muito desse tipo de livro. Então, Senhor dos Anéis, e eu estou numa onda agora desse... Me fugiu o nome agora do autor, o Rick, que escreve os Olimpianos aí, né? O Percy Jackson. Ah, tá, eu Então, sei qual que é. Eu não lembro o nome do autor, mas eu sei qual que você está falando. Rick Riordan. Inclusive eu estou lendo, eu fico compartilhando, é muito engraçado que eu tenho uma sobrinha de 12 anos, eu fico compartilhando livro com ela, sabe? A gente fica lendo as mesmas coisas. Então esse é um que eu gosto, mas assim, tem outro, né? Então eu sempre fui muito, muito ligado nisso, mas tem alguns livros também fora dessa linha que eu acho fantásticos. Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler na vida, chama Ismael. E eu, claro que eu não vou lembrar o nome do autor também, porque eu sempre tenho problema com esse autor, mas é um livro, assim, muito legal, porque ele tem uma outra visão da condição humana. Então ele vai discutir a condição humana do ponto de vista de um gorila. O livro, ele é meio fábula, assim, né, que é um professor, e ele vê um anúncio um dia, assim, né, procura-se aluno que queira mudar o mundo.
E ex-professor, por ser professor, fica meio indignado. Como assim procura aluno, né? Professores não procuram aluno, alunos é que procuram professores. E ele vai lá ver qual é. E quando ele chega lá é um gorila. E o gorila conversa com ele pelo olhar, segundo o livro. Mas é fantástico o livro, porque vai discussão de mito de criação, o que a gente está fazendo com o planeta, sabe? Sem ser piegas. Ele faz uma discussão muito bonita. E o cara escreveu mais 2 livros depois, né? Na mesma linha. Ele escreveu A História de B e Meu Ismael. O Ismael e Meu Ismael eles acontecem em paralelo à história. E é muito bacana isso. E a história de B é do mesmo universo. Inclusive o Ismael é citado, mas ele é uma outra linha. A história de B ele pega mais a questão política. Então é um livro, aqui no Brasil o Ismael está com a edição esgotada, eles não relançam de jeito nenhum, mas é um livro que vale a pena. É um livro muito, muito bom. Olha, que eu acho que todo mundo deveria ler. Justamente por você ter sugerido, já está adicionado aqui na minha lista, então. Coloque-o porque vale a pena. E o nome em inglês é isso também, é Ishmael. Ishmael, exato. Pelo Daniel Quinn. Muito legal. Daniel Quinn, o próprio. Estou colocando aqui na minha lista, nesse exato momento. Pode colocar porque vale a pena. A lista só está crescendo. Tem um outro livro também que eu acho que é muito bacana, assim, né? Ele mexeu comigo não sei explicar muito bem porquê, mas chama O Andarilho das Estrelas, que é do Jack London, que é um autor fantástico, né? Que ele sempre escreve e descreve muito a questão do trabalho. E nesse livro ele foge completamente do script dele. O livro é uma homenagem à mãe dele e conta a história de um sujeito que está preso numa prisão terrível, mas ele descobre um jeito de voltar às vidas passadas através de uma técnica lá de respiração e tudo mais. Mas o lance não é nem esse, o lance é que isso faz com que ele se liberte. Então é um livro que vai discutir liberdade. Então para ele não interessava mais estar preso ou não. Aquela cela não fazia diferença, porque ele podia ir para onde ele queria. Então é uma história muito bonita de liberdade mesmo. E foge um pouco do padrão do Jack London. Pô, beleza, também cara. Vale a pena. Esse Jack London seria aquele mesmo que escreveu uns livros clássicos. Pior que eu não sei o nome em português, mas The Call of the Wild. Exatamente. Ok. Beleza. Ele tem uma coletânea de textos do Jack London, uma coletânea de crônicas, também vale a pena, não estou com o nome, que eu posso até te mandar depois, mas tem uns contos belíssimos nele lá, sabe? Inclusive retratando a Revolução Industrial, assim, é muito bonito como ele coloca a opressão, assim, que é bonito em termos, é horrível, mas ele coloca de uma forma, assim, muito interessante, muito humana. Então também é uma coisa que vale a pena. É um autor que eu acho que vale a pena ler. Olha, pra falar a verdade, eu acho que eu nunca li nenhum livro dele, porque é uma daquelas coisas assim, eu sempre botei um dos livros deles na minha lista para me ler um dia, que chama White Fangs. Esse é aqui no Brasil é Caninos Brancos. Caninos Brancos. É o livro, assim, a referência deles. Ele é muito conhecido por esse livro. Então, quando a pessoa fala Jack London, lembra desse livro. E eu não li ainda, por sinal eu tenho que ler. Não, O Andarilho das Estrelas. O Andarilho das Estrelas. Eu não sei como é que eu posso também te passo depois o nome em inglês. Beleza. Desculpa aqui. Não, vou procurar mesmo. Bacana. E em termos de música, o que você escuta? Praticamente tudo. Eu tenho uma restrição assim muito grande a forró, pagode e sertanejo. Amém. Porque eu escuto eu fico gozando. Não, é porque eu gosto de música. Então eu fico falando com o pessoal, não, gente, eu não escuto isso porque vocês perguntou o que eu gosto de música. Então eu não estou falando que eu gosto de música. Gostei. Mas assim, eu até gosto de um sertanejo de verdade, que pra mim isso não é sertanejo. Na verdade, minha birra maior é essa. Que como do interior que eu sou, eu escutei música sertaneja de qualidade. Lá ninguém ficava chorando porque a mulher traiu com o outro, porque fugiu com o vizinho. Né? A música sertaneja não é isso, né? Esse comentário seu parece assim, eu tô me escutando falando a mesma coisa pra minha esposa, reclamando também de música country aqui. É justamente isso, que pra mim música country, as antigas que são boas, o que tem hoje em dia
Justamente esse é o padrão, né? O script das músicas é mais ou menos isso aí que você falou. Pois é, e o problema é esse, que você começa a ficar muito padronizado, né? As músicas ficam todas do mesmo jeito, e isso me incomoda muito, sabe, assim. Aí quando você tem alguém que foge um pouquinho do script, eu grudo nesses caras, né? Então eu, por exemplo, eu adoro o Linkin Park, eu acho que eles fazem um som que consegue pegar o tecnológico um som, né, um rock mais pesado, e faz uma mistura muito inteligente, assim, muito bacana disso. Apesar de que eles estão ficando meio popzinho agora nos últimos, mas os primeiros são muito legais, e eu gosto também né, de alguns bem pop. Eu adoro Pet Shop Boys, eu acompanho desde o primeiro disco, e eu adoro música, né, música eletrônica quando eu estou trabalhando, então, porque aquilo é uma beleza, que não me faz pensar em nada, então é uma música muito boa, então é só ritmo, né? Então aquilo ali para eu trabalhar eu rendo, que é uma beleza. Porque se a música for boa, eu começo a prestar atenção nela, aí eu me perco e não trabalho bem. Mas eu curto muito, assim. E aquele negócio, eu não tenho muita neura, assim, você gosta do seu forró, do seu pagode. O forró eu gosto até de dançar, mas também o forró antigo, esse novo eu acho muito sem graça. Mas assim, não me faz escutar não, sabe? Você pode gostar, mas gosta aí, me deixa não gostar junto com você, sabe? A minha E hoje é birra, difícil, né? a minha birra com forró, pagode, axé, né, que o pessoal generaliza todo as músicas, esses ritmos que você geralmente escuta na época do carnaval, lá pro lado do Nordeste do Brasil, assim, axé, música baiana, é que tipo assim, pra mim, eu escuto qualquer música, mas tem que estar no ambiente certo, tem que estar na hora certa. Exato. Você começou a tocar axé assim durante o Natal, pra mim isso não tem nada a ver, sabe? Né, seria a mesma coisa você ir numa festa junina e o cara tá tocando lá música, né, heavy metal. Pô, não tem nada a ver com a história. Então, infelizmente, os últimos 5 anos que eu morei no Brasil, eu morava num lugar que era perto da divisa com a Bahia e não importa o evento, era sempre axé, né? Não Então, precisa nem ter evento, na verdade, né? exato. Então, tipo assim, se você queria conversar com alguém e falar assim sobre o último disco do Engenheiros do Havaí, ou então até mesmo, como você falou, eu escutava Pet Shop Boys também quando era garoto, Information Society, para você poder conversar com alguém que sabia do que você estava falando, era muito difícil. Agora, falava lá como é que é o nome daquele cara que fez um sucesso? Luiz Caldas. Todo mundo sabia quem era, claro. Todo mundo conhecia as músicas na ponta da língua. Mas não vou parar de falar mal das músicas aí, porque aí o dia que eu voltar no Brasil, o pessoal vai querer me cercar lá e falar: como é que você não gosta de samba, Og? Que isso? Você Então, é doente do vamos pé? ouvir aqui. Exato, vamos me amarrar, vamos fazer igual aquele filme do Kubrick, né? Vamos me amarrar e botar os olhos abertos assim, eu vou ter que assistir os desfiles inteiros do Rio de Janeiro. Aprender a gostar de samba, né? É bem por aí. Olha, Frederico, nós estamos conversando aqui, parece que não, mas já tem assim quase 1 hora. Curti bastante conversar com você. Adorei realmente o projeto que você está trabalhando. É uma coisa que me interessa muito e eu te garanto que com certeza eu vou me involucrar um pouco mais. Eu vou começar a conversar mais com vocês lá, vou entrar na lista de discussão, porque isso me interessa muito, até porque eu tenho 2 meninas pequenas. Aqui em casa eu só tenho Linux. Eu só uso Linux. Eu sei que você fala GNU Linux, eu falo Linux. Não, isso é vício. Não, mas não tem nada de errado, não. Mas infelizmente eu conheci o Richard Stallman em pessoa e criei uma birrazinha com ele. Mas de qualquer forma, quero te agradecer mais uma vez por conversar comigo, compartilhar comigo e com os ouvintes, é claro, todas essas coisas da sua vida. E eu espero que você continue ativo nesse projeto, uma coisa muito interessante. Não para, não deixa ninguém te convencer de parar, porque é uma coisa muito importante, tradução e fazer com que o software livre seja disponível para as crianças e a educação das crianças. Então, eu tiro o meu chapéu para você. Muito bacana mesmo o que você está fazendo, você e o pessoal que trabalha no projeto.
Eu é que agradeço, sabe, Og, porque eu acho que quanto mais a gente divulga, né, tanto o projeto quanto a proposta, principalmente, mais do que o projeto, a gente fica muito satisfeito. Porque até uma coisa que eu sempre falo, sabe, é uma coisa muito minha. Eu não acredito com educação com software proprietário, por uma série de motivos, especialmente uma questão ética, né, porque você não pode mexer naquilo. Então, como é que você vai discutir uma educação que é libertadora se você usa instrumentos que te aprisionam, né? Então, é uma coisa meio sem sentido. Uhum. Mas eu acho que mais do que o projeto, né, eu fico satisfeito dessas participações e fico feliz de você falar isso, porque eu acho que a ideia que é importante divulgar, sabe? Eu acho que se a gente conseguir propagar essa ideia de que traduzir é importante, de que difundir é importante, de que a escola é um lugar que tem que ser ocupado mesmo com uma educação de qualidade, com um software que permita uma educação de qualidade, eu acho que a gente quebra um pouco esse discurso, sabe? A educação está falida, a educação não vale nada. A gente tem que sair desse papel. Peraí, educação não vale nada? Então, mas o que você pode fazer então para ajudar a educação? Uhum. Né? Porque é muito fácil falar, né? Mas e aí, o que você faz? Falar você é levanta fácil. da cadeira, né? Então, assim, eu é que agradeço a oportunidade e tanto eu quanto o grupo estamos à disposição para ajudar no que for possível. Valeu. E então uma última coisa, é uma coisa nova que eu quero experimentar nesse episódio, mas você tem alguma pergunta para mim ou para das outras pessoas que já participaram do nosso podcast? Você tem alguma pergunta para qualquer uma dessas pessoas, incluindo a mim mesmo? Bom, essa pegadinha de final. Olha, de estalo, assim, bom, primeiro eu queria saber se existe um padrão, porque todo mundo que você entrevista é de Belo Horizonte, né? Eu tava rindo com isso aqui, falei, não, mais um de Belo Horizonte que vai falar no blog. Mas é brincadeira, isso eu achei muito engraçado essa coincidência. Não, até, assim, eu fiquei muito interessado na entrevista, claro que também não vou lembrar o nome, daquele outro sujeito que mexe que redescobriu o jogo depois de não sei quantos anos, que O trabalhou Murilo. com PKUTT. Murilo. Eu quero até entrar em contato com ele, que ele é aqui de BH também, eu vou ver se eu consigo o contato dele aqui e a gente troca umas figurinhas. Porque eu achei legal aquela coisa da história, né? E eu acho que isso faz falta, assim, as pessoas tinham que entender um pouco da história, que a internet é uma coisa que já nasceu pronta, que o computador já nasceu pronto. Eu quero até discutir isso com ele, sabe? Apresentar assim, as propostas para ele. Mas não, eu só tenho assim, um pedido. Eu achei muito legal a proposta do podcast, eu escutei os outros. Estou pensando em até fazer uma cópia aqui, assim, um outro modelo que eu achei bacana. Que eu já tinha um tempo uma ideia, sabe? Que já tem até um nome divertido, né? Porque eu sempre uso eu trabalhei com aranhas, então eu sempre uso aracnos. E o nome do podcast é ser Octopod, né? Então, estou fazendo uma brincadeira com isso. Gostei. Mas assim, é estimular para continuar, porque eu acho que é muito legal esse tipo de podcast, sabe? Porque quebra um pouco aquela coisa de vamos entrevistar o fulano, vamos falar de tecnologia. Eu acho que esse lance de você pegar a história das pessoas, isso é muito bacana. Então, tá de parabéns, eu acho que tem que continuar com isso. Valeu, obrigado. Fico lisonjeado. Então tá bom, mais uma vez obrigado, e para os nossos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Por favor, qualquer comentário, se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer para o Federico ou para qualquer pessoa que já participou, ou para mim, por favor, apareça lá no website, é o castalho.info. E eu também no Twitter eu tenho uma conta agora que é o Castalho Pod, POD, que vocês podem acompanhar e mandar qualquer comentário também para lá. Vai a guerra outra vez. Sem todo tu que a trégua não vem.